Existe uma missão que até quem não se interessa por exploração espacial conhece. Artemis 3, o primeiro pouso na Lua em mais de 50 anos, a primeira mulher na Lua, o momento pelo qual toda uma geração esperou. Na semana passada, a Agência Espacial Americana NASA finalmente apresentou as 4 pessoas que vão voar nessa missão. E quase todas as manchetes falam sobre essa tripulação. Mas a verdadeira notícia está em um detalhe sobre o qual quase ninguém fala. A Artemis 3 nem vai mais para a Lua. Essa tripulação não vai pousar. Eles nem vão ver a Lua de perto. Como isso aconteceu e o que essa missão vai fazer em vez disso, essa é uma das histórias mais reveladoras de todo o cenário atual da exploração espacial. Meu nome é Sirwan e este é Mars Chronicle. Vamos começar com as crônicas do que a maioria perdeu. Originalmente, Artemis 3 estava planejada para ser o grande pouso na Lua. 2 pessoas deveriam pousar no Polo Sul da Lua, ficar cerca de uma semana e toda a missão duraria cerca de um mês. Em fevereiro de 2026, a NASA mudou esse plano. Isso aconteceu de forma bastante pública em um grande evento da NASA. Só que muitos não perceberam e nós já falamos sobre isso várias vezes aqui no canal. O principal dessa mudança é o seguinte: uma missão totalmente nova foi inserida e agora ela se chama Artemis 3. Ela é um teste tripulado que não sai da órbita da Terra. E ela vai voar em 2027. O pouso real não foi adiado. Agora ele não se chama mais Artemis 3, mas sim Artemis 4 e continua previsto para 2028. Isso é algo que a gente precisa digerir primeiro. O pouso lunar mais famoso do nosso tempo ganhou um novo nome, e antes disso foi inserido um ensaio geral extra. Por que a NASA está fazendo isso? A resposta é: porque nenhum dos 2 módulos lunares ficará pronto a tempo, e eu já vou explicar o porquê. Mas em vez de esperar sem fazer nada até que um módulo esteja pronto para pousar, a NASA está invertendo a ordem. Eles vão levar a tripulação para a órbita da Terra agora e praticar lá tudo aquilo que não querem testar pela primeira vez, só na Lua. Assim, a NASA, a ESA e outros parceiros estão fazendo uma limonada com os limões que a vida lhes deu. Uma limonada de limão deliciosa e emocionante. Isso é uma forma inteligente de minimizar os riscos. E ao mesmo tempo, é a admissão silenciosa de que o plano original não foi muito bem pensado. Ambas as frases são verdadeiras e cabe a mim mostrar isso a vocês. Vamos falar da equipe. O comando está com Randy Bresnik, experiente astronauta da NASA, coronel do Corpo de Fuzileiros Navais e piloto de testes com mais de 7.000 horas de voo. Isso equivale a quase 292 dias inteiros, ou seja, se ele tivesse voado 24 horas por dia. Ele já foi comandante da Estação Espacial Internacional. O piloto é Luca Parmitano e essa é a parte europeia da história. Parmitano é astronauta da Agência Espacial Europeia, ESA, coronel da Força Aérea Italiana e foi o primeiro italiano a comandar a estação espacial. Isso é uma grande, mas muito agradável surpresa, pois até o último momento não havia confirmação para a ESA. Mas para a Agência Espacial Japonesa JAXA, sim. Por isso, na verdade, acreditava-se que o Japão receberia a preferência. Além disso, há 2 especialistas de missão. Frank Rubio, piloto de helicóptero do Exército e médico de família treinado, que detém o recorde americano de voo espacial individual mais longo, e André Douglas, engenheiro de testes e oficial da reserva da Guarda Costeira, para quem este é o primeiro voo. Ele foi o astronauta reserva para Artemis II. Como reserva, Bob Hines também treina aqui. Um detalhe deve ser mencionado para ser justo. Essa equipe é etnicamente diversa, mas composta apenas por homens. Justamente a missão que deveria levar a primeira mulher à Lua, agora vai sem nenhuma astronauta a bordo. O motivo é simples: o pouso virou um teste de órbita. Por isso, a primeira mulher na Lua só virá com o objetivo principal: o pouso. Ou seja, com Artemis 4, o problema seria facilmente resolvido se, em vez de Parmitano, tivessem colocado Samantha Cristoforetti. Ela também é piloto da Força Aérea Italiana. Também teria havido alternativas competentes suficientes na NASA. E eu também teria achado um belo sinal se tivessem colocado alguém bem jovem. A decisão provavelmente foi uma grande questão política nos bastidores e talvez nunca venhamos a saber a justificativa completa e honesta. Antes que eu tenha uma hérnia de disco,
melhor falarmos da arquitetura da missão. Como será a missão Artemis III? É uma das coreografias mais complicadas que a NASA já tentou e ela acontece inteiramente nas proximidades da Terra. Primeiro, o módulo lunar da Blue Origin, a empresa espacial do fundador da Amazon, Jeff Bezos, será lançado. Esse módulo pode esperar até 90 dias em órbita. Depois, a tripulação decola a bordo da nave Orion, transportada pelo foguete pesado da NASA, o Space Launch System, ou CLS. Mas a Orion não voa para a Lua, e sim para uma órbita circular ao redor da Terra. Lá, a Orion encontra o módulo de pouso Blue Origin e acopla a ele. Eles permanecem acoplados por cerca de 2 dias. A tripulação abre a escotilha, entra no módulo de pouso, opera e testa principalmente o sistema de suporte à vida, ou seja, tudo o que mantém as pessoas vivas. Isso só pode ser testado no espaço de verdade. Após isso, a Orion desacopla e aguarda o segundo módulo de pouso. Agora, Jill, a SpaceX faz o lançamento. O sistema de pouso lunar Starship sobe, encontra a Orion e fica acoplado por cerca de 1 dia. E aqui vem um detalhe revelador. A tripulação nem chega a entrar na Starship. O motivo é simples. A cabine ainda não está pronta. Ainda não há suporte à vida lá dentro. Então, eles apenas acoplam e verificam a conexão. É só isso. Por fim, a tripulação retorna e ameriça no Pacífico, em frente à Califórnia. No total, a missão dura cerca de 2 semanas, aproximadamente 4 dias a mais do que a Artemis II. Antes de vermos como está realmente o andamento do hardware, e aqui, sinceramente, um breve recado pessoal. Este vídeo não tem patrocinador externo, e isso é uma decisão consciente. Exatamente esse tipo de análise em que não repetimos o hype, mas fazemos as contas e também apontamos quando um cronograma é instável, exige tempo e trabalho. Vocês tornam isso possível. Se isso for útil para vocês, tornem-se membros do canal. Assim, vocês apoiam diretamente essa cobertura independente e crítica sobre exploração espacial e, em troca, recebem nossos vídeos assim que ficam prontos, antes mesmo de serem publicados. E, se tivermos membros suficientes no canal, também teremos transmissões ao vivo exclusivas. E caso uma assinatura seja demais para vocês, um hype, uma inscrição e um joinha não custam nada e ainda assim nos ajudam muito. Então agora de volta ao hardware. Qual o real avanço das peças individuais? A mais avançada é a própria NASA. O estágio principal do foguete SLS está desde abril no grande galpão de montagem na Flórida. Os 4 motores principais, RS-25, serão adicionados neste verão. Um detalhe revela a seriedade do plano de órbita terrestre. Como a tripulação não irá à Lua, o foguete dispensa o estágio superior, que normalmente daria o impulso para lá. Por isso, a NASA a substitui por um espaçador sem propulsão que apenas replica as dimensões e o peso do estágio real. Ou seja, um foguete lunar do qual se retira deliberadamente o estágio lunar, o que tem dupla utilidade. Porque o último estágio superior verdadeiro, que ainda existe, fica assim reservado para o pouso real com a Artemis IV. O módulo de serviço europeu da Orion fornecerá o impulso para a órbita terrestre, construído pela Airbus para a ESA. Ele não fornece apenas propulsão, energia, água e oxigênio, mas também leva a tripulação para sua órbita circular a cerca de 460 km de altitude. Um novo sistema de desencaixe também voará pela primeira vez na missão Artemis Torsil. O verdadeiro gargalo está nos 2 módulos de pouso. Algo acabou de acontecer na Blue Origin que coloca toda a confiança à prova. Em 28 de maio de 2026, o pesado foguete New Glenn da Blue Origin explodiu durante um teste estático de motor na plataforma em Cabo Canaveral. Uma enorme bola de fogo, o foguete destruído, a plataforma de lançamento gravemente danificada. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas esse já foi o segundo revés consecutivo, pois já o terceiro voo do New Glenn, em abril, não havia atingido a trajetória prevista. O problema é estrutural. O módulo lunar da Blue Origin, chamado Blue Moon, vai para o espaço justamente nesse foguete. No momento, ele não tem um veículo operacional para levá-lo até lá. A NASA até sugeriu à Blue Origin que considerasse outro foguete como solução temporária. Ainda assim, as linhas de produção seguem operando. O módulo lunar não tripulado Blue Moon deve ser lançado ainda este ano. A Blue Origin parece confiante de que conseguirá recolocar a instalação em operação ainda este ano. Isso se deve, entre outras coisas,
ao fato de que eles já começaram a trabalhar em outra plataforma de lançamento bem ao lado. E assim, eles têm à disposição tanto uma equipe pronta quanto o hardware necessário. Sorte no azar. Na SpaceX, as coisas andam melhor tecnicamente, mas aqui também faltam duas provas concretas. Primeiro, a SpaceX precisa mostrar que duas Starships podem reabastecer uma a outra no espaço, porque uma única nave não carrega combustível suficiente para todo o trajeto. A SpaceX planeja demonstrar ainda este ano a transferência de combustível entre naves pela primeira vez. Além disso, ainda falta uma aterrissagem lunar não tripulada antes de qualquer pessoa embarcar. Pelo menos a primeira cabine lunar, apta para voo do Starship, já está sendo construída, a estrutura básica já está pronta. Essa parte ainda está pendente na Blue Origin. Portanto, nos próximos 24 meses, muitas missões extremamente empolgantes vão acontecer. E ainda tem os trajes espaciais, sem os quais ninguém poderá pisar na Lua depois. Eles estão sendo feitos pela empresa Axiom Space, em parceria com a Grife Prada, que ajuda no design e nos materiais. Isso pode soar estranho, mas faz sentido. Afinal, um traje espacial é basicamente alfaiataria de alto desempenho sob condições extremas. Os testes ocorrem na grande piscina de mergulho da NASA em Houston, que simula a ausência de gravidade. Em 2027, um traje deve ser enviado para testes na Estação Espacial Internacional. E durante a missão Artemis 3, eles pretendem pelo menos testar suas interfaces em um dos módulos de pouso. Sobre o cronograma, o chefe da NASA, Jared Isaacman, planeja o lançamento da Artemis 3 até o final de 2027. O pouso propriamente dito com a Artemis 4 continua planejado para 2028. Esse cronograma será mantido? Oficialmente, todos demonstram confiança. A NASA enfatiza que não está apenas observando, mas também envia seus próprios engenheiros diretamente para as empresas, para adiantar os prazos. Jeff Bezos falou sobre um dia difícil e disse que eles iriam reconstruir. A SpaceX também relata constantemente avanços. Minha avaliação pessoal, claramente marcada como opinião, é mais cautelosa. O otimismo é dever de todo gerente de projeto. Mas os fatos são teimosos. Uma rampa destruída, um foguete com 2 fracassos seguidos, uma transferência de combustível no espaço nunca demonstrada e um traje lunar ainda em fase de testes. Isso é muita coisa em aberto para um lançamento em cerca de 18 meses. Por fim, o contexto mais amplo, porque Artemis nunca foi só tecnologia. Nos bastidores está acontecendo uma corrida. Vários responsáveis disseram isso abertamente. Queremos voltar à Lua antes da China. A China está planejando seu próprio pouso tripulado para 2030. Preferimos fazer um desvio pela órbita terrestre do que apressar o pouso e correr riscos. E há uma segunda mensagem sutil nisso. A Europa está bem no meio disso. Com Luca Parmitano, um europeu está no cockpit. E com o módulo de serviço europeu, a tecnologia europeia no coração de cada cápsula Orion. O retorno à Lua já não é mais um projeto puramente americano. Minha conclusão sincera: a Artemis 3 não é aquilo que nos foi vendido durante anos. Isso não é vergonha, é a realidade. Não é o pouso, mas sim o ensaio geral antes dele. Bem encaixado, com uma equipe forte e progresso real, palpável. O pouso em si não foi cancelado. Agora ele só se chama Artemis 4 e continua previsto para 2028. Quem quiser ver a primeira mulher e o próximo homem indo para a Lua vai ter que esperar até lá. Isso também se aplica a toda a exploração espacial. A missão mais importante é sempre a próxima. Meu nome é Siruan. E isso foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra. Und Andrew Douglas. André Douglas. Und André Douglas. Und André Douglas. André Douglas. André Douglas. E André Douglas.